Olha só, hoje eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Abacuque, acredite, esse nome existe, esse profeta está na Bíblia. Talvez você nunca tenha visto, mas ele está aí em algum lugar ali. Vá no índice e procure lá do Antigo Testamento. Você vai achar Abacuque capítulo 3. Nós vamos começar lendo do verso 17 até o verso 19. E eu quero falar com os irmãos sobre a jornada de transformação do profeta Abacuque. E vamos começar lendo Abacuque 3, do verso 17 ao 19. Eu não sei se você tem textos preferidos da Bíblia. Você tem textos que são os seus textos preferidos? Eu tenho vários textos que são os meus prediletos, né? E um dos textos que são, assim, que eu mais me edifica o coração é justamente a vida, a história e o livro aqui do profeta Abacuque. E esses versículos, capítulo 3, do verso 17 ao 19, é um dos que eu acho mais lindos em toda a palavra de Deus. Fala muito ao meu coração. Então vamos ler juntos, o texto está aí na tela, e a palavra de Deus diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, ainda que aconteça tudo isso, vamos ler juntos os versos 18 e 19? Mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Esse texto aqui é como encerra o livro de Abacuque. Ele termina assim, com essas palavras de louvor, de fé, de determinação e confiança. Ele encerra o livro com esse espírito. Só que o livro começa de um modo completamente diferente. E é isso que eu acho interessante. Vamos agora para Abacuque capítulo 1. Nós lemos o final, mas olha como começa o livro e como é completamente oposto o final do início da história, da profecia desse homem. Abacuque 1, vamos ler do verso 1 até o verso 4. E eu queria que você prestasse muita atenção agora nas palavras que Abacuque usa para descrever a sua atitude, o seu espírito. Nós vimos como ele termina, mas como é que ele começa? Vamos ler aí, olha só. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Você já perguntou isso para Deus? Olha que interessante. Lembra como é que ele acabou? Cheio de confiança, mas olha como ele começa. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência? Gritarei. Ele não está só orando, ele está gritando. Violência, e tu não salvarás. Por que me fazes ver a iniquidade? Olha as palavras que ele usa. Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Veja, meus irmãos, ele começa o seu livro
num tom de completa perplexidade, de angústia, de dor diante de Deus. Ele começa com perplexidade e termina como? Termina com confiança, com louvor. Ele termina com determinação na sua vida. E aí, eu queria ver isso com os irmãos hoje. O que aconteceu com ele? Para ele passar desse estado de perplexidade para ele terminar a sua profecia, então, com expressões de louvor. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com esse homem para ele passar por esse imenso processo de transformação, onde ele começa com lágrimas, com muitas dúvidas, muitas indagações, e onde ele termina então com louvor, do choro para a alegria, da lamentação para a adoração. Que grande transformação passou esse homem nesses poucos 3 capítulos. E por isso eu queria ver hoje com vocês a jornada de transformação de Abacuque. Por quê? Porque talvez você que está aqui hoje, você que esteja me ouvindo, você também está precisando passar por essa transformação. Talvez nesse período de crise, você também está precisando passar por essa mudança e anseia por essa mudança, essa mesma mudança de atitude que Abacuque experimentou, e eu e você também, nesse período, precisamos passar e nos renovarmos na presença do nosso Deus. É o seu caso, ou você conhece alguém assim? Essa é a história desse homem. E eu, para falar dessa jornada, então eu quero falar dessa jornada respondendo então 4 questões que essa profecia aqui suscita. A primeira questão é: quem é Abacuque? Para nós entendermos a jornada desse homem, quem é Abacuque? O nome Abacuque significa abraço, é o significado do seu nome. É uma coisa que a pandemia nos impede de dar agora, um Abacuque no irmão, né? Por causa da pandemia nós não podemos dar um Abacuque no irmão, mas quando acabar a pandemia a gente quer dar um Abacuque no irmão, né? O nome dele significa abraço, acolhimento, né? Aquela questão de abraçar, assim, de carinho, de acolhimento. E esse nome é muito importante para nós entendermos a sua profecia. Ele é um homem de Deus, ele é um profeta, né, o verso 1 diz: sentença revelada ao profeta Abacuque. Ele é um homem justo, ele é um homem correto, ele é um homem íntegro dentro da sua geração, e ele é muito provavelmente um levita no templo em Israel. Um levita. Pode colocar no capítulo 3, o verso 19 de novo, o capítulo 3, verso 1, aliás. E aí eu vou pedir, pode deixar o texto na tela aí, viu, estampado, tá bom? Abacuque 3, verso 1, o encerramento da sua profecia. Olha só: oração do profeta Abacuque sob a forma do quê? De canto, um cântico. Capítulo 3 é um cântico de Abacuque. E o versículo que nós lemos, o versículo 19, pode colocar aí, olha como é que ele encerra então o seu livro. Ele diz assim, no verso 19: ao mestre de canto para instrumentos de corda. Então ele é um músico, ele é um poeta, ele é um levita, ele é um homem da igreja, do templo. Ele era muito possivelmente responsável pela adoração e pelos cerimoniais e pelo culto no templo. Ele estava sempre no templo, porque o trabalho dele era um trabalho de escrever salmos, tanto que o capítulo 3 é um salmo.
Equiparando com hoje, assim, ele seria um líder do grupo de louvor da igreja, é mais ou menos isso. Ele estaria sempre aqui no grupo de louvor da igreja. Ele é um levita. Esse é esse homem que passa por essa viagem de transformação. A segunda questão, para nós entendermos essa viagem, é o que estava acontecendo com o contexto histórico, né, do profeta Abacuque. Quais eram as circunstâncias? E nós lemos capítulo 1, né, do verso 1 ao verso 4, nós lemos aí, né, o início. Deixa eu arrumar meu esboço aqui, né? Nós lemos o início, e numa frase, o que estava acontecendo é que o mundo dele virou de pernas para o ar. O mundo de Abacuque virou de pernas para o ar. Parece o nosso mundo, né? Hoje em dia, né, virou de pernas para o ar. Abacuque, no verso 3, capítulo 1, verso 3, vou pedir para a Sofia colocar ali. Ele fala assim: por que me fazes ver a iniquidade? Sublinha aí na sua Bíblia o verbo ver. Quando ele olhava, ele ligava a TV, o que ele via? Quando ele ligava a televisão, ele ia assistir o jornal, ele ligava a TV, ou ele abria a Veja, ele abria a Isto É, o que ele via quando ele olhava para a vida, para o contexto dele? E aí ele usa várias palavras para falar. O que ele via era uma falência, a falência moral do povo de Judá, porque agora o reino de Israel já não existia mais no norte, já tinha acabado. Daquele projeto e sonho de Deus, de uma grande nação, da época do rei Davi, aquilo não existia mais nada. O reino do norte já tinha sido destruído. Só Judá, no sul, com a capital em Jerusalém, ainda resistia. Mas a Babilônia já tinha, já dominava todo o território do resquício do povo de Deus. E ele via esse contexto, e o que ele via? Ele via a falência da sua nação, falência ética, social, política e espiritual do povo, da nação e do povo de Deus. Seria o equivalente hoje, assim como se ele visse a falência do país e a falência da igreja. Quando ele olha, ele usa palavras para falar, descrever o seu contexto, palavras que ele usa: violência, iniquidade, opressão, destruição, litígios, discórdias, ilegalidades, injustiças e distorção do direito. Em 4 versículos ele fala tudo isso. É mole ou não? Parece hoje, muito parecido com hoje, uma falência política, social, moral, ética. Quando o Abacuque ligava a TV na época dele, ele via juiz soltando traficante, porque a lei manda, é uma lei boa. Ele via corrupção generalizada, e ele via gente forte distorcendo o direito. Havia injustiça. Ele ligava a TV, ele via isso, igual hoje. Quando ele ligava a TV, ele via os poderosos brigando, brigas e desentendimentos pelo poder, para ter poder. É o que ele via. Ele diz aqui isso, discórdias, ele fala, conflitos. Quando ele ligava a TV, ele via pessoas boas se dando mal. Ele via pessoas corretas sendo injustiçadas. Esse era o contexto. Mas aí vem uma terceira questão. E a terceira questão é que não eram essas coisas que machucavam Abacuque. A terceira questão é: dentro dessa realidade, o que é que machucava ele?
Essas coisas que ele descreve do contexto social, político, moral, essas coisas indignavam ele, deixavam ele indignado, mas não machucavam ele. O que é que machucava esse homem do templo, do louvor, da adoração, do culto? O homem cujo nome é Abraço. O que machucava ele, irmãos? Nós lemos. Era Deus. A dor de Abacuque não é por causa de toda a perversidade em volta. A dor dele é porque ele tinha uma sensação, um sentimento de que Deus não estava nem aí para eles, para o seu clamor. Ele começa o texto dizendo: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Essa é a dor dele. Até quando gritarei violência e tu não salvarás? A dor dele não é por causa da iniquidade. A iniquidade irrita, indigna. A dor dele é porque havia uma impunidade e a justiça não era feita. Muito parecido com a gente, não é verdade? A gente olha para a situação do nosso país e a corrupção nos deixa indignados. Mas o que machuca a gente é a impunidade, não é verdade? Não é o fato de haver corrupto que machuca a gente, porque sempre existiu. O que machuca a gente é o fato de que o corrupto se dá bem, aparentemente. E aí Abacuque, ele está nessa crise e ele joga isso agora para Deus, porque ele diz assim: Senhor, nós estamos orando, clamando, gritando pela tua intervenção, mas parece que o Senhor está demorando, o Senhor está escondido, está em silêncio, nós não estamos entendendo, parece que o Senhor não está disponível. O Senhor tolera tudo isso. Por que o Senhor tolera? E no capítulo 1 ele usa essa expressão várias vezes: o Senhor tolera. E é isso que machuca e produz uma crise de fé nesse homem. Ele se sente o oposto do seu nome. Qual é o nome dele? Abraço. E o que ele sente no coração, a sensação que ele tem e que machuca ele, é justamente que Deus está indiferente. Ele não está sentindo o abraço de Deus, ele não está sentindo o acolhimento de Deus. E essa é a dor desse homem. O que machuca ele é isso. E sabe, irmãos, para quem é de Deus, não tem coisa que machuca mais do que o silêncio de Deus. Essa sensação de que Deus está em silêncio, de que Deus está indiferente, de que a gente clama e as coisas parecem que pioram, porque é o que diz aqui. O capítulo 1 vai falando de uma piora que vai acontecendo, e ele fica completamente confuso, e ele fica machucado. A Bíblia fala muito dessa crise de fé. O capítulo 1 começa revelando que no Abacuque, nesse homem da adoração, ele estava passando por uma profunda crise de fé. Os discípulos de Jesus passaram por isso. Em Marcos capítulo 4, quando se diz que Jesus estava no barco com os seus discípulos, eles começaram a atravessar uma tempestade, e era uma tempestade séria, e diz o texto que Jesus foi para o fundo do barco e fez o quê? Dormiu, com a cabeça encostada num travesseiro. Não sei como é que não molhou aquele travesseiro, né? Ou Jesus estava com muito sono e foi com o travesseiro molhado e tudo, né? Mas Jesus foi dormir, e os discípulos estão ali, e a tempestade batendo as ondas e o vento contra o barco, e eles tentando tirar a água. E eles estão lá com o baldinho tirando água, e diz o texto que eles não venciam, a tempestade era maior,
e entrava mais água do que eles conseguiam tirar, e lá está escrito assim, o barco estava quase indo a pique. E aí o que eles fizeram? A Bíblia fala que eles fazem o que Abacuque faz aqui, eles gritam, eles clamam para Jesus. E o que eles falam para Jesus? Qual é a oração deles? É a oração de Abacuque. Senhor, tu não te importas que pereçamos. A dor deles não é estar atravessando uma tempestade, a dor deles é que parece que Jesus não está nem aí para a minha necessidade. Parece que Jesus não está nem aí para o meu clamor. Essa é a dor. A mesma coisa acontece com Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia fala que eles eram amigos íntimos de Jesus, e está lá em João capítulo 11, que eles eram muito amados de Jesus. Eles moravam no lugar chamado Betânia, e Jesus estava em Betânia, diz o texto que ele estava em Betânia do lado de lá do Jordão, e Lázaro, Marta e Maria estavam em Betânia do lado de cá do Jordão. Jesus estava longe ou estava perto? Estava perto. Eles eram amados, Jesus estava perto. Aí Lázaro adoeceu, pegou Covid. E aí teve que ir para o respirador. Teve que ser internado na UTI. Diz o texto que Marta e Maria fazem uma oração. Elas mandam um recado para Jesus. Que estava longe ou estava perto? Estava perto. Porque o que é a nossa oração, se não um recado para Jesus? E elas mandam um recado para Jesus. Jesus possivelmente estava ali assim, quando muito, se Jesus viesse devagar, eram umas 3 horas de caminhada para chegar. E elas mandam um recado, e a Bíblia fala que Jesus fica onde ele estava 2 dias. Aí ele se levanta e vai. E quando ele chega, Lázaro já estava enterrado há 4 dias. Assim, Jesus, ele podia ter andado 3 horas e chegado, ele levou 4 dias para chegar. E aí diz João capítulo 11, qual era a dor de Marta e Maria? A dor de perder o irmão? Claro, mas havia uma dor maior no coração delas. Qual era a dor delas? De que Jesus ignorou. Ele parece que ele não foi sensível à nossa necessidade. Por quê? Porque quando as duas encontram Jesus, a primeira coisa que elas fazem é uma cobrança. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele morreu porque o Senhor não veio, porque o Senhor não quis. E essa é a dor de Abacuque, a dor que muitas vezes essa crise nós passamos, a crise de que às vezes parece que Deus ele está indiferente, e nós temos uma sensação desse desamparo de Deus nas nossas vidas. Dói ou não dói, irmãos? Dói ou não dói? Quando às vezes a gente está com pressa e parece que o tempo de Deus é outro. E parece que Ele não está sensível ao meu clamor. Essa é a crise que Abacuque passa. E as coisas vão se agravando. E aí vem a 4ª questão para encerrar, que eu queria deixar com os irmãos, para entendermos como é que ele passou dessa crise para terminar lá como nós vimos então. Ele termina louvando, ele termina confiando, ele termina determinado a continuar crendo em Deus e louvando o nome do Senhor, se alegrando. Como é que ele faz essa viagem? E como é que ele foi transformado? E aí eu deixo então 3 exemplos da vida de Abacuque para mim e para você. A primeira coisa que ele faz, ele orou com sinceridade diante de Deus. Deus parecia distante, mas isso não impediu Abacuque de orar.
Ele continuou orando, e ele não só continuou orando, ele continuou orando com sinceridade diante de Deus, derramando o coração dele na presença de Deus. Porque essa oração aqui, a gente não pode fazer em vigília de oração da igreja, né? Já pensou? Fazer esse tipo de oração no que na Viné, ou aqui do púlpito, não dá. Essa oração aqui tem que ser lá no quarto fechado, derramando o coração na presença dele, dizendo assim: Senhor, até quando? Por quê? Por quê, Senhor? Ele pergunta até quando, e ele pergunta por quê. Uma vez eu fui ensinado que a gente não pode perguntar para Deus por quê, a gente tem que sempre perguntar para quê, mas a Bíblia diz que não, a gente pode perguntar por quê e deve perguntar por quê. Eu tenho que ser sincero. Olha como ele pergunta por quê na crise dele para Deus. Capítulo 1, verso 13. Deus dá uma resposta ao seu clamor dizendo assim: vai piorar, eu estou trazendo, os caldeus, a Babilônia, para disciplinar o meu povo. E aí Abacuque entra em crise com essa resposta de Deus. Ele entra numa crise teológica. E olha o que ele diz no verso 13, capítulo 1, verso 13: Tu és tão puro de olhos, que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por quê? Olha só, por que, Senhor, então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que ele, Senhor? Ele está profundamente abatido aqui, e com essa dor da fé, a crise teológica. Mas não existe amadurecimento na fé se não tiver crise teológica. Anota isso aí. A gente só amadurece na fé quando a gente vai passando por essas crises, por esses conflitos teológicos, e perguntando por quê? Por quê? E aí nós vamos amadurecendo na nossa fé. Mas ele ora com sinceridade. Primeira coisa, irmão, para a gente fazer a viagem da transformação, a gente não pode parar de orar. E quando a gente ora, a gente tem que ter esse ingrediente de honestidade diante de Deus. Qual é o principal requisito da oração? O principal requisito da oração é ser sincero. Entra no teu quarto. Por isso que Jesus fala: entra no teu quarto, não na praça. Por que não na praça, Jesus? Porque na praça você vai ter que ser hipócrita. Na praça você vai mudar o tom de voz e vai fazer aquelas orações lindas. Oh, amantíssimo. Na praça. Mas essa oração aí da praça é para inglês ver, é para impressionar os homens. Ah, tá, beleza. Mas essa aí não transforma. Entra no teu quarto e fecha a porta. E Jesus fala para a gente ficar sozinho e a gente fechar a porta, porque quando no meu quarto com a porta fechada, eu posso ficar nu na presença de Deus. E é a verdade que liberta a gente. Vai para o quarto, derrama o coração. Primeira atitude de Abacuque aqui. A segunda coisa que Abacuque faz aqui, nessa viagem de transformação, ele substitui as sensações que ele tem pela fé na palavra de Deus. Ele substitui o andar pelas sensações e impressões pela fé, porque no capítulo 1, ele está falando de um monte de sensação, de um monte de impressão que ele tem. O Senhor está longe, o Senhor não está ouvindo. E aí no capítulo 2, verso 1, pedi para a Sofia colocar aí, olha o que ele faz no capítulo 2, no verso 1. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei, eu vou observar, para ver o que Deus me dirá, palavra de Deus, e que resposta eu terei à minha queixa, essa minha oração, esse meu derramar.
O que a palavra de Deus tem para me dizer? Qual é a palavra de Deus para essas minhas crises e conflitos? Qual é? Vou observar. Eu vou para minha torre de vigia. Eu vou desacelerar o meu coração. E eu quero ouvir a palavra. Verso 2 do capítulo 2: E o Senhor me respondeu. A palavra de Deus veio, e o Senhor me disse: escreva a visão. Escreva. Palavra que vira escritura. Escritura. Palavra de Deus. E ele vai. Escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida. Tem que ser lida. Até por quem passa correndo, até para quem está com pressa, mas que tem que ser lida até por quem está com pressa. Segunda coisa que ele faz, ele começa a substituir as impressões e sensações pela fé na palavra de Deus. Porque o que a palavra de Deus diz para ele? Versos 3 e 4: Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim, não falhará, mesmo que pareça demorar. A crise dele não era com o tempo de Deus, o silêncio de Deus. Está aparecendo, ó, mesmo, ó, a palavra de Deus. Isso é impressão sua que eu estou demorando e que está distante. Parece demorado. Espere, porque certamente virá. Não tardará. É o que está escrito agora. Verso 4: Eis que a sua alma, a alma dos caldeus da Babilônia, ela está orgulhosa, a sua alma não está reta nele. Mas o justo viverá pelo quê? O justo viverá pela fé. E esse homem, em profunda crise, ele recebe uma das palavras mais essenciais de toda a Escritura, a base do Novo Testamento: o justo viverá pela fé. O que Deus está dizendo aqui, através da sua palavra, é que a gente vai precisar viver, meus irmãos, e se apoiar na fé, na confiança nessa palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente não vai entender o que está acontecendo. O Abacuque não estava entendendo nada. Você já teve um momento em que você não estava entendendo nada? Já passou? Parece que Deus está longe, a sensação é que Ele não se importa, a sensação é que Ele não ouve, a sensação é que Ele abençoa os outros, a sensação é que os corruptos se dão bem, a sensação é de total impunidade, a sensação é de tudo isso. Mas eu não posso viver pelas sensações, por sentimentos, por impressões. Eu tenho que trocar a sensação pela fé no que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: a batata desses caras todos aí está assando, Jeremias. É isso que Deus está dizendo aqui. Acredite, a batata deles está assando, né? Ele fala assim: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Não, eu não estou distante, eu não estou deixando de ver, eu estou vendo tudo o que está acontecendo. Palavra de Deus diz isso. Mas a impressão é a quê? Que não, que Deus está longe e que os ímpios venceram. A impressão é essa. Mas Deus diz assim: o justo vai ter que viver pela fé. A escolha de confiar na minha palavra. E tem mais, essa palavra é palavra de esperança. Capítulo 2, a palavra de Deus escrita agora, capítulo 2, verso 14. Vamos ler juntos? Falando agora do futuro. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Palavra de Deus, capítulo 2, verso 20, dentro desse contexto
Diz assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu trono, reinando. Parece que não é verdade? Quando a gente olha para hoje, o nosso contexto, de tanta coisa acontecendo, e o que machuca a gente não é a pandemia, não é a crise, não é a corrupção. O que machuca a gente é que parece que os maus estão se dando muito bem, não é verdade? Parece que tudo está desgovernado. A palavra de Deus está dizendo assim: você tem que viver pela fé. Porque o que você vê é uma coisa, o que você sente é outra coisa, as tuas impressões são essas, mas o justo viverá por confiar naquilo que está revelado. E o que está revelado é que Deus não está longe, Ele está no seu santo templo, Ele está aqui em Jerusalém. É Deus falando para Abacuque: eu estou aqui. E para encerrar, a terceira atitude aqui dele é que pela fé na palavra, por causa dessa fé na palavra, ele aceita e encara a realidade que estava diante dele. Por causa dessa fé agora que vem e da palavra no coração, então agora ele se levanta e ele aceita e encara a realidade. Levantado por essa fé, provocado por essa fé, porque agora nós chegamos no capítulo 3, e o capítulo 3 é um louvor, o capítulo 3 é um salmo, o capítulo 3 é mais uma oração. Agora, como muda a oração dele? A oração dele já é completamente diferente das orações do capítulo 1. Ele é um homem radicalmente transformado, porque ele ora com sinceridade, e porque ele não vive conforme suas sensações, mas ele troca as sensações pela fé na palavra. Ele vai para a palavra. E aí, movido por isso, agora em terceiro lugar, então ele aceita e ele encara a realidade. Para de murmurar, ele para de lamentar, e ele aceita e encara. E eu queria só ler do capítulo 3, desse salmo aqui que ele escreve, para a gente encerrar. Então, veja o verso 16, e aí parte para o final da profecia dele, Abacuque 3,16, olha isso: ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz, a voz lá do capítulo 2. A podridão entrou nos meus ossos, eu fiquei com osteoporose, é o que ele está dizendo aqui. Eu fiquei abalado, porque o nosso esqueleto é o que nos dá sustentação. Então ele ficou com osteoporose, ele está dizendo. Eu fiquei abalado com o que eu ouvi no início. Os meus lábios tremeram, e os meus joelhos, vacilaram. Aqui esse negócio me pegou. Que negócio? O que ele ouviu lá no capítulo 2? Nós lemos: pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. A palavra de Deus disse: eu estou no controle. E aí ele entendeu aqui, ele aceita que essa crise vai demorar, porque ele põe a palavra aqui, a palavra esperar, a mesma palavra do capítulo 2, no verso 3, a visão não falhará, parece tardia, mas não é, mas você vai ter que esperar. O que ele está dizendo aqui é que ele aceita, ele, por causa da palavra, ele aceita a realidade, de que a mudança talvez não seja rápida, ele vai ter que esperar. Isso doeu nele, mas ele aceita por causa da palavra. E aí o que ele faz? Ele encara essa realidade, ele aceita a luta, ele aceita, ele não foge, e aí ele encara. E esse homem, que era um poeta, se torna um guerreiro, e ele se levanta,
E ele diz assim: ainda que, no verso seguinte, verso 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, ainda que a figueira não floresça, significa, dizem os especialistas, eu não conheço a botânica, né, mas os especialistas dizem que a figueira, ela funciona assim: primeiro vem a flor, depois o fruto e depois as folhas. As folhas na figueira nascem por último. Primeiro é a flor, depois da flor vem o fruto, aí vem as folhas. O que ele está dizendo aqui: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja sinal de uma nova estação, eu olho e não vejo nenhum sinal de melhora, e de que a estação vai mudar, ainda que isso aconteça, e que eu acredito que vai demorar. Do meu ponto de vista, a mudança não vai ser rápida, não vai ser instantânea, a luta será prolongada, ainda que tudo isso aconteça. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ele aceita e ele encara a realidade. Que mudança, hein? Que transformação. E aí eu encerro dizendo, e ele faz tudo isso, verso 19, esse aceitar e encarar, ele diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, e me faz andar nas minhas alturas. Pode ser que demore, eu aceito e encaro pela fé. Por quê? Porque a palavra de Deus me diz que hoje, agora, Deus é, Deus dá e Deus faz. Deus é, Deus dá e Deus faz. A figueira ainda não floresceu, mas eu encaro, porque enquanto a figueira não floresce, não significa que Deus não está aqui, e não está agindo, e não está sentado no seu templo em Jerusalém, no meio de nós, próximo de nós, agindo ao nosso redor. E Ele me dá pés, a corça andando na beira do abismo. É a situação que ele se sente. Eu estou num período da vida que do lado de cá é abismo, mas Deus me capacita para atravessar essa montanha. Por isso eu aceito e eu encaro. E aí ele diz assim para o povo: ao mestre de canto, para instrumentos de corda. Ele faz tudo isso e ele diz para o povo de Deus: vamos adorar? Vamos louvar, vamos cantar, porque eu entendi essas coisas, diz o profeta Abacuque. E eu quero encerrar convidando você a adorar no dia de hoje, fazer como Abacuque, a viagem de Abacuque, que mudou, que foi salvo, que foi transformado. Você precisa de transformação, irmão. Você está como Abacuque, a tua dor não é a crise, a tua dor é porque parece que Deus está longe. Então, ore com sinceridade, seja sincero com Deus, se apegue, creia na palavra de Deus, e aceite, e encare a realidade pela fé, porque Ele nos capacita, Ele nos dá pés como os da corça, para trilharmos esse caminho difícil. Amém, irmãos? Se a palavra de Deus é a experiência do profeta, que seja a nossa também. Vamos orar. Quero convidar os irmãos do louvor. Falou em Abacuque, louvor, vem para cá os abacuques. Os abacuques, venham para cá, irmãos, e vamos orar. Enquanto eles se preparam, fique em pé e vamos falar com o nosso Deus. Se você está abatido, se você está como Abacuque, eu
quero convidar você a derramar seu coração na presença do Senhor. Eu queria convidar você a dar um passo de fé nessa manhã. Um passo de fé. Não fé em mim, não. Fé na palavra, que diz que o Senhor está no seu santo templo. Ele está perto de nós. E Ele não abandonou. Ele não abandonou. E a vontade de Deus vai se realizar sobre a terra, em nome de Jesus. É o que diz a palavra. E pastor, mas eu não estou vendo sinal de mudança. Mas eu aceito a palavra, eu aceito a realidade, que a crise pode demorar. E eu encaro ela pela fé. Eu encaro como Abacuque. Eu vou dizer, ainda que, todavia, hoje, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra revelada. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos. E eu quero pedir, Senhor, que o Senhor conhece quem necessita hoje de transformação. Como Abacuque, que inicia se sentindo desamparado, mas termina um homem determinado, em pé, como uma corça nos lugares altos, não no vale, mas agora no alto da montanha. Essa transformação, que o teu Espírito e a tua palavra, através da fé, produza no coração do teu povo hoje. E que nós possamos hoje, Senhor, tomarmos essa decisão de aceitarmos e encararmos a realidade que está diante de nós pela fé. Cura o coração das pessoas, os corações machucados, como era o coração de Abacuque. E que no lugar de um coração machucado, pela tua graça e pelo poder do teu Espírito, hoje se estabeleça um coração confiante e curado na tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não está distante. Obrigado porque o Senhor está perto de nós. O Senhor é Deus conosco. E nós cremos nisso por causa da tua palavra, porque ela diz que é assim. Abençoa a tua igreja nessa semana que começa, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que a consolação, que a visitação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos irmãos, que Deus abençoe sua vida. Vamos encerrar o nosso culto como Abacuque encerrou sua profecia, louvando e adorando o nome de Jesus.